E aí, criativo? E aí, criativa? Beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta: qual é a resolução necessária para imprimir um banner? E se for mais do que um banner, se for um outdoor, qual é a resolução que eu preciso colocar? Ela é 300 dpi, como a gente sempre ouve falar, 300 ppi. Hoje eu vou explicar para você, detalhe por detalhe, sobre o que é resolução, se existe uma resolução certa para usar, se é 300 ppi, ou 150, ou 72 ppi. E eu vou explicar ainda alguns exemplos, como um telão, como um outdoor, como um painel, uma revista e assim por diante. E no final do vídeo eu vou dar uma dica especial para solucionar alguns problemas e uma dica para ficar melhor o seu arquivo final para a impressão de uma imagem bem grandona como essa. Legal? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o que é resolução. A resolução, ela é uma relação com relação ao tamanho do seu arquivo e ao tamanho que ele se destina. Ao tamanho, por exemplo, que ele será impresso ou que ele será exibido. Isso mostra para nós a densidade, ou seja, quantos quadradinhos nós vamos ter em uma pequena área. Lucas, como assim? Vamos supor, eu tenho aqui já uma imagem de exemplo. Essa imagem eu baixei do site Unsplash, vou colocar o link dela aqui embaixo. E se eu apertar no Photoshop Ctrl Alt I, eu vou ver aqui qual é o tamanho dessa imagem. Veja só, essa imagem ela tem 4.000 pixels por 6.000 pixels. Legal? Esse é o tamanho da minha imagem. Se eu exibir ela muito grande ou muito pequena, eu vou ter uma taxa de, digamos assim, de proporção de quantos desses 4.000 pixels que eu tenho de largura, por exemplo, quantos deles estarão por centímetro, ou então, como nós costumamos utilizar, por polegada. Então vamos supor, se eu colocasse aqui os tamanhos agora em centímetros, eu vou tirar esse resample, ou seja, eu não quero mudar o tamanho da imagem, eu só quero avaliar o tamanho dela. E vamos colocar que a largura dela fosse 20 centímetros, por exemplo. Com essa imagem aqui em cima de 4.000 pixels de largura, se eu imprimisse em um quadrado de 20 centímetros, eu teria 508 pixels por polegada. Por isso, o termo certo seria dizer ppi. E porque seria int, que seria polegada em inglês, tá certo? Então, se eu imprimisse essa imagem nesse tamanho, sem alterar nada o tamanho dela, eu teria 500 pixels por polegada. Legal? Então isso é o básico para nós entendermos o que é resolução. Quando nós falamos em uma imagem em tantos e por tantos pixels, não é necessário falar resolução. Por exemplo, se a pessoa falar, eu preciso de uma imagem de 1.000 pixels de largura por 1.000 pixels de altura. Então você não precisa perguntar a resolução dela, ele já está dizendo o tamanho exato dela em pixels. Agora, se ele pergunta para você, se ele pede para você uma imagem de 10 centímetros por 10 centímetros, aí entra a nossa questão da resolução. Você vai perguntar, mas espera aí, aonde essa imagem vai estar posicionada? Ela vai ser impressa ou vai ser exibida em um telão? Como ela vai ser feita? Como ela vai ser impressa? Com que tipo de impressora? Em que tipo de superfície? Vai ser um papel, um vinil, uma lona ou o quê? Porque tudo isso interfere agora na nossa conversa sobre resolução. Então, primeiro, a gente tem que esquecer que existe resolução padrão. Normalmente as pessoas falam, a resolução padrão é 300 ppi, 300, 300, 300. Calma, não é bem assim, depende de muitos fatores, como eu comentei para vocês. Então, o primeiro fator que a gente deve considerar é a resolução da impressora. Ou seja, qual impressora vai imprimir esse material, beleza? Então vamos lá, as impressoras, elas têm uma resolução. É verdade que os materiais também têm uma resolução que eles suportam, mas isso é assunto para um outro vídeo. As impressoras, elas têm uma capacidade de reprodução de resolução, ou seja, quantos pontinhos uma impressora é capaz de colocar em um papel por polegada ou por centímetro. E isso é medido em dpi. O que é o dpi? É dots per inch, ou seja, quantos pontos por polegada. Legal? Eu vou colocar aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link de uma impressora da Brother, uma impressora dessas que você pode ter em casa. Se você for olhar a ficha técnica dela, você vai perceber aqui que ela é capaz de imprimir até 6.000
por 1200 dpi. Legal? Isso significa que ela imprime muitos pontinhos. Lucas, como assim? Que pontinhos são esses? São os nossos pixels? Ainda não. Perceba nessa imagem aqui que ela é um recorte, uma fotografia de uma imagem impressa. Perceba que quando a impressora imprime, olha só, ela junta um monte de pontinhos para formar as nossas cores, as cores dos nossos pixels. Legal? Então olha só, aqui nós podemos perceber que existem vários pontinhos. Isso é muito comum acontecer nas impressoras. É mais ou menos essa técnica que elas utilizam para conseguir a resolução que a gente quer, as cores que a gente quer. Legal? Esses pontinhos também são chamados de retículas. Beleza? Então a impressora ela junta um monte. Aqui nós temos um outro exemplo de olha só como ela é capaz e à medida que ela faz pontinhos maiores ou menores, ela vai preenchendo mais a imagem. Veja só esses exemplos aqui. Os pontinhos maiores fazem uma imagem mais preenchida e os menores fazem uma imagem mais fraquinha. E essa é a forma que a impressora utiliza para dosar. Então, por exemplo, se em um determinado quadrado a impressora é capaz de colocar tantos pontinhos, aquilo diz respeito à resolução daquela impressora. Lucas, então se aquela impressora da Brother ela é capaz de imprimir até mesmo, quantos mesmo aqui? Até mesmo 6.000 por 1200 dpi, significa que eu posso enviar um arquivo de 6.000 ppi para ela? Isso não quer dizer não. Isso quer dizer que ela vai imprimir todos esses pontinhos. Mas isso não significa que ela vai aceitar um arquivo desse tamanho. Como as impressoras fazem? Elas aceitam um arquivo até um determinado tamanho, e isso varia muito de cada impressora para impressora, os drivers que ela usa, assim por diante, e ela mesma vai cuidar desse processamento, tá legal? Então, por exemplo, você de repente ela vai aceitar um arquivo de 300 ppi, de 600 ou de 1200, e daí ela vai transformar isso em muitos pontinhos para dar as cores que a gente quer. Esses pontinhos não são visíveis, geralmente, eles não são visíveis a olho nu, nós precisamos de uma lupa para conseguir perceber eles com detalhe. Legal? Então, a primeira coisa que você tem que verificar antes de fazer uma impressão é se a impressora que vai imprimir aquele seu material, ela realmente suporta toda essa resolução. Lucas, mas por quê? Porque senão a impressora vai precisar fazer uma redução desse arquivo, essa redução pode não ficar legal, e o segundo motivo é que você pode estar trabalhando com um arquivo grande demais, tá? E daí isso só vai pesar no seu computador, vai pesar nas transferências para você, para o seu cliente, a chance de dar erros e problemas é maior, e até mesmo na impressora, na hora de interpretar o arquivo muito pesado, pode dar problema. Então, quanto menores os arquivos, melhor. Mas você não vai deixar muito pequeno, você vai analisar qual é a melhor opção, legal? Então, avaliando o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós precisamos perceber é aonde que essa impressão vai ficar, ou seja, de que distância as pessoas vão ver essa impressão, legal? Por quê? Porque se ela tiver muita resolução, isso é bom para a gente ver de perto, porque a gente vai ver os detalhes daquela impressão. Agora, se ela estiver muito longe, a gente simplesmente não vai enxergar aqueles mínimos detalhes, todos aqueles 4.000, 6.000 dpi, a gente simplesmente não vai perceber tudo isso. E tudo isso é desnecessário, legal? Só vai causar mais transtornos do que vantagens. Lucas, então qual é a resolução? Nós temos dentro do nosso próprio olho uma resolução do que o nosso olho é capaz de enxergar. Como assim? Sim, nós não conseguimos enxergar detalhes que estejam muito longe. Por exemplo, teoricamente, em média, nós somos capazes de enxergar um detalhe, duas linhas, se você fizer num papel duas linhas de 1 milímetro apenas, e com 1 milímetro de distância entre elas, e colocá-las num papel, veja que distância você consegue enxergar. Talvez até no máximo de 3 metros de distância é a distância que você vai conseguir definir essas duas linhas. Passado uma certa distância, elas não serão duas, serão uma só, ou talvez você nem veja elas, tá certo? Isso por quê? Porque o nosso olho é capaz de enxergar detalhes até uma certa distância. Agora, quando o nosso olho olha de perto, ele é capaz de enxergar muitos detalhes, muito mais do que a maioria da resolução da maioria das impressoras. Então, por isso é importante a gente avaliar quais são os limites e para que se destina aquela impressão. Eu tenho aqui uma pequena tabelinha e olha só que legal. Aqui nós temos uma noção de qual é a resolução em ppi que nós poderíamos, em uma situação ideal, enxergar
de uma determinada distância. Lembrando que esses valores não são uma regra absoluta, porque isso pode variar muito conforme as condições. Para esses valores funcionarem, teria que ser uma condição de luminosidade perfeita, pessoas com os olhos 100% saudáveis e também imagens com um contraste perfeito. E nem sempre é bem assim, né? Então vamos lá. Por exemplo, se você for ver a uma distância de 15 centímetros, até que nem uma leitura é recomendado fazer uma distância de tão perto, né? A gente é recomendado a ler com uma distância de 30 centímetros. Mas de 15 centímetros, nosso olho seria capaz de perceber mais de 1000 ppi, ou seja, uma resolução absurda, tá certo? 25 centímetros, que já seria uma distância recomendada para uma leitura, por exemplo, o nosso olho é capaz de perceber 687 pixels por polegada. Ou seja, se você já sabe que a pessoa vai ver a sua imagem com 30 centímetros de distância, por que é que você vai querer imprimir ela com 800 ou 1000 ppi? Não tem essa necessidade, afinal de contas, a pessoa não vai nem conseguir ver todo esse detalhe. Agora, é curioso quando a gente pega distâncias maiores. Por exemplo, a de que distância você vê um banner, um outdoor? Eles foram feitos para ver de qual distância. Se a gente pegar uma distância de 3 metros, por exemplo, e eu duvido que você costume ver outdoor com uma distância mais perto do que 3 metros. Geralmente ele está, inclusive, até 3 metros de altura. Você vai precisar olhar para cima, ou seja, ele está normalmente 3 metros ou mais, talvez 5 metros de distância. E daí você vai enxergar no máximo 50 ppi, ou seja, não tem a necessidade de você usar tanta resolução para fazer um outdoor, por exemplo, ou um banner, que às vezes vai gerar aqueles arquivos enormes. Legal? Passado toda essa teoria, vamos na prática. Eu vou dar para vocês 4 exemplos e alguns deles, os 2 primeiros vão ser bem na prática mesmo, porque foram situações que eu passei recentemente. A primeira delas, eu fiz um vídeo para ser passado num telão em um evento recentemente. E esse telão, o cliente já passou as medidas. Por quê? Porque o telão ele já tem uma resolução própria. As pessoas que fizeram a instalação do equipamento, aquele equipamento ele já é capaz de reproduzir uma determinada resolução. Então não adianta eu fazer um vídeo maior, afinal de contas, aquele telão só vai reproduzir aquela resolução, tá? E essa resolução foi essa daqui. Esse telão, ele tinha 1536 pixels de largura e 768 pixels de altura. Esse era o tamanho máximo que aquele telão poderia reproduzir. Mas em centímetros, que tamanho tinha esse telão? Esse telão tinha 6 metros de largura por 3 metros de altura. Era um telão bem grande, diga-se de passagem. Mas olha só, a resolução não era tão grande assim, ou seja, não é porque o telão tinha 6 metros que eu precisava de um arquivo absurdo. Se eu for parar para analisar aqui, vamos colocar em centímetros, para mudar o tamanho, vamos só avaliar a imagem aqui, vamos colocar 6 metros, que seriam 600 centímetros, essa imagem do telão ela foi reproduzida com 6,5 pixels por polegada. Lucas, você mandou uma imagem com o cliente por 6,5 pixels por polegada? Isso mesmo. E não pense que essa imagem ficou ruim. Essa imagem ela ficou excelente. Por quê? Porque o telão fica lá no fundo do palco. Porque depois do telão ainda terão todas as pessoas que vão estar apresentando o evento, a banda. E o público vai estar atrás ainda do palco, ou seja, eles vão ver de uma distância muito grande, tá certo? E essas imagens elas ficaram realmente muito nítidas e muito bonitas naquele evento. Isso bastou. Legal? Então esse é um exemplo simples, onde uma imagem pode ser muito grande e a resolução dela pode ser bem pequena. Legal? Um outro exemplo aqui é de um outdoor, que recentemente também me procuraram para fazer um outdoor. E a pessoa que precisava desse outdoor estava tendo complicações, porque o arquivo ficava muito grande e estava difícil fazer o outdoor. E daí eu falei, mas calma aí, não é porque você vai fazer um outdoor muito grande que o arquivo necessariamente precisa estar muito grande, legal? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu borrei a imagem para não mostrar a imagem do meu cliente, é claro, mas esse foi o arquivo que eu fiz a imagem, que ia no outdoor, tá certo? Então que resolução que eu fiz essa imagem? Eu sei que as impressoras que imprimem os outdoor, elas são capazes de imprimir qualidades muito grandes. Afinal de contas, eu já imprimi qualidades fotográficas nessas impressoras e elas ficaram excelentes.
Mas para o outdoor eu não preciso uma qualidade fotográfica, aquela resolução para você ver numa foto pequena. Afinal de contas, a pessoa vai ver de muito longe esse outdoor. Então o que eu fiz aqui? Nesse caso, esse outdoor eu fiz ele com 100 pixels por polegada. Ainda é bastante. Eu quis fazer um pouco mais, mas ainda não era necessário tudo isso. Nesse caso, foi possível, porque o meu computador também permitia e ficou um tamanho de arquivo razoável. Mas olha só, o arquivo ficou com 35.000 pixels de largura. É um tamanho bem grandão de arquivo, tá certo? E arquivos grandes, como eu falei para vocês, costumam dar muito trabalho, dar muito problema. Não tinha, na realidade, nem a necessidade de tudo isso. Eu poderia fazer aqui a metade e estaria ainda tranquilo. Eu poderia fazer 50 pixels por polegada, deixando esse arquivo na metade do tamanho, né? Com 17.000 pixels de largura e estaria ótimo. Legal? Então, assim, geralmente, se você está fazendo algum arquivo, não importa o tamanho que ele seja, e esse arquivo está com mais do que 15 ou 20 mil pixels de altura ou de largura, provavelmente não é necessário tudo isso. Reveja, tá certo? Você não tem a necessidade de fazer isso e acabar tendo problemas por conta disso. De evitar uma dificuldade, por exemplo, na transferência do arquivo, ou até mesmo para salvar ou para imprimir. Legal? Vamos ainda a outros exemplos. No terceiro exemplo, imagine que você tivesse que imprimir uma imagem para uma exposição de arte. Legal? Esse é o caso da pessoa que escreveu o artigo, que eu vou colocar aqui embaixo, link de 2 artigos. Um deles é o caso dessa exposição de arte, onde a pessoa fala sobre resolução. E é ali que eu tirei algumas referências, inclusive, que eu estou trazendo aqui para o vídeo. Beleza? Então vamos supor, essa pessoa ela precisa fazer uma exposição de arte, imprimir uma imagem que seja numa qualidade muito boa. Afinal de contas, as pessoas que vão ver essas fotografias são pessoas que já têm um olhar mais apurado, ou são até mesmo críticos, que vão avaliar o trabalho dessa pessoa. Então ele precisa imprimir numa boa qualidade. Então ele conta que ele imprimiu essas imagens em mais ou menos, ou pelo menos algumas delas, em mais ou menos 1400 dpi. dpi são os pontos da impressora. Só que a impressora não aceita imagens com 1400 dpi, ou seja, as imagens foram ainda com menos resolução do que isso. Provavelmente foram com 300 ou 600 ppi para, na impressão, serem transformadas em 1400 dpi. Legal? E aí já é uma resolução mais do que suficiente, esses 600 ppi. Essa resolução já é suficiente para a pessoa avaliar e a imagem ficar com uma qualidade extremamente boa. Legal? E numa quarta situação, imagine que você vai imprimir uma revista ou um livro. De repente ele não tem um requisito muito grande relacionado à arte, não tem uma crítica muito grande relacionada a isso. Então você vai já ter uma noção mais ou menos da qualidade que você vai fazer. E aí que acabou se criando, entre aspas, o padrão de 300 ppi. Por quê? Porque talvez seja uma resolução onde a maioria das impressoras aceita e uma resolução onde, assim, a maioria dos equipamentos passa tudo bem. Isso não quer dizer que ela tem que ser isso, mas seria um mínimo aceitável, digamos assim, tá certo? Então você pode mandar essa impressão a 300 ppi, beleza, estaria ok, sabe? Até mesmo se fosse texto, por exemplo. De um modo geral, nos meus trabalhos, quando eu vou mandar um material para gráfica, geralmente eu envio a 600 ppi os materiais para a gráfica convencional. Eu sei que tudo depende da gráfica, etc. E o ideal é que você tenha o contato e informações sobre qual é a resolução necessária de fato para aquele material, para fazer um material cada vez mais preciso. Legal? E agora, conforme prometido para vocês, eu vou dar uma última dica aqui, se você está tendo alguma dificuldade para fazer uma imagem muito grande, como por exemplo um banner ou outdoor. Nesse outdoor aqui que eu fiz, que eu falei para vocês, eu tive a liberdade de usar uma imagem com 100 ppi, mesmo para um outdoor muito grande, porque eu utilizei a seguinte técnica. Eu não fiz a imagem toda no Photoshop com uma imagem bitmap. Isso causaria uma imagem muito grande. Então o que eu fiz? Eu fiz apenas a imagem do fundo no Photoshop e fiz a montagem que eu tinha que ter feito conforme os requisitos que o cliente solicitou e eu joguei depois esse arquivo para o Illustrator. Legal? E daí no Illustrator eu coloquei os vetores. E os vetores eu não converti para a imagem, eu mantive como vetor, eu apenas converti para curvas. Lembre-se que é sempre importante converter para curvas. Isso você poderia fazer no Illustrator ou no Corel, por exemplo, ou qualquer outro programa nesse tipo, InDesign, por exemplo.
E daí, todos os textos e objetos que poderiam ser feitos com vetores, eu fiz em vetor, porque nesse caso faz do arquivo um pouco menor e eu consigo levar uma qualidade muito boa. Afinal de contas, se levar uma qualidade de vetor, ela vai ficar uma qualidade 100% perfeita, né? Lembrando que o vetor não tem resolução, então tanto faz o tamanho. Legal? Então essa é uma dica para você. E daí depois de criar todos os vetores, cuidando com as cores, sobreposição de cores e outros detalhes gráficos que é sempre importante tomar cuidado, eu deixei o arquivo pronto, um arquivo PDF, onde o que era essencial estar em bitmap estava em bitmap e o restante estava em vetores, deixando um arquivo assim não tão grande e tranquilo para eu trabalhar nele sem pifar o meu computador e tranquilo também para eu enviar para o meu cliente. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai respondendo. E até a próxima.